Sabe aquilo que você quer muito fazer, mas tem medo de começar? A Bíblia também fala com a gente sobre isso. Deus falava pra Josué o tempo todo: seja forte e corajoso, eu estou com você. Eu não quero abordar exatamente a raiz do medo, mas os motivos pra continuar. O primeiro ponto é que os projetos nascem primeiro no secreto pra depois influenciarem outras pessoas. Se alguém vai ministrar na igreja, a pregação precisa ser preparada. Então a pregação tá ministrando no coração dela antes de ministrar no coração das outras pessoas. Vale a pena continuar com um propósito quando não é só pra edificação dos outros, mas edificação própria. E de tanto se encher do Espírito Santo, isso acaba transbordando pra outros. E já entra no segundo ponto, que é: tem pessoas esperando o que você tem a dizer. Vidas que podem ser alcançadas por causa daquilo que o Senhor tem posto no seu coração. Começa no secreto e vai pro público, começa em você e transborda pras pessoas. Uma coisa que eu sempre admirei quando eu ia ver alguém ministrando um louvor é que parecia que aquela pessoa tava tendo um momento íntimo com Deus em uma sala fechada, mas a sala tinha uma parede de vidro. Então a gente tava vendo aquele momento dela. Sim, eu era tocada por aquela pessoa, eu era constrangida pelo amor, pela devoção que ela tava colocando ali naquelas palavras cantadas pra Jesus. Na minha opinião, uma das melhores coisas que alguém pode dizer pra mim é que, na minha vulnerabilidade, ela foi alcançada. Tem alguém esperando que pode ser alcançado pelo seu testemunho, pelas suas palavras. Alguém que pode ter um encontro com Jesus por causa da história do seu encontro com Jesus. Alguém que pode ter a sua ferida sarada por causa do seu testemunho, que era um testemunho de cura, de redenção, de reencontro. E é claro que você não é o salvador daquela pessoa, a vida dela não depende de você. E se você não for usado, outra pessoa será para alcançar a vida dela. O livro de Esther fala sobre uma lei que foi colocada para matar os judeus. E no meio disso tudo, quando a lei estava sendo posta, Mardoqueu, um parente da rainha Esther, fala assim, no capítulo 4, versículo 14: pois se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E quem sabe se não foi para um momento como este que você tá na posição que tá para ajudar outras pessoas? E spoiler, essa foi a decisão da rainha Esther. O terceiro ponto é que a obediência vale muito mais do que qualquer comparação que você tá fazendo nesse momento. Quando eu criei esse canal aqui, foi por obediência ao Senhor 2 meses atrás. E atualmente tem quase 320 pessoas por aí que me seguem. Isso enche meu coração de alegria todos os dias quando alguém coloca um comentário. Pra ser sincera, eu sou uma pessoa muito tímida, eu não sei falar muito bem, assim, cara a cara com a câmera, mas em uma tarde comum, como qualquer outra, o Espírito Santo me fez ter esse desejo de falar pras pessoas aquilo que ele tinha ministrado no meu coração. E eu não vou mentir dizendo que eu não me comparei, muitas vezes eu fiz isso, mas só existe uma comparação que é justa, que é com nós mesmos. Comparando aquilo que eu fui no passado, o que eu posso mudar hoje em dia, o que eu posso melhorar. E em questão de números, assim, quando a gente tá falando de pessoas que estão nos seguindo, é muito maluco pensar que a gente nunca tá satisfeito com nada. Mas a gente pode mudar isso quando para pra pensar no quanto é bom quando a gente tá falando de Jesus com uma amiga, com 2 amigos. Eu fico tão feliz de estar falando sobre o evangelho com pessoas que eu amo, mais ainda se tivessem 300 pessoas em uma sala ouvindo o que eu tenho a dizer sobre o Jesus que eu sirvo. É que a gente tá falando de projetos e coisas que a gente tem medo no geral, não necessariamente a internet. Mas o que eu aprendi, a obediência sempre vai ser melhor e mais forte do que qualquer comparação que você faz. Sempre importa mais fazer aquilo que Jesus nos chamou pra fazer do que qualquer outra coisa terrena. Quarto ponto, se você tá com medo de continuar um projeto ou começar esse projeto, seja fisicamente ou na internet, qualquer situação, por causa do que as pessoas têm dito ou por não se sentir encorajado o suficiente, Jesus é aquele que mais nos encoraja. No final de tudo, as pessoas vão e vêm, mas Jesus permanece. Se você precisa de uma aprovação, procure a aprovação de Deus. Deus nos chamou pra animar uns aos outros, assim como Paulo fazia de igreja em igreja, e quando ele estava desanimado, os irmãos foram animá-lo. Tchau!